Meu nome é Henrique Thoma, sou professor de Química da USP e bem-vindo às Aventuras na Ciência. Neste módulo em especial, nós vamos tratar de um assunto que eu gosto muito, espero que vocês também, e que é a descoberta do mundo da química. É um mundo realmente maravilhoso, um mundo que eu estou fazendo referência justamente a essa imagem que vem do Lavoisier, que vocês estão vendo aqui na tela. É uma pintura clássica, importante. E marca o início realmente daquilo que nós conhecemos como química, como ciência. Mas a química tem muita coisa atrás. A química remonta o tempo desde a pré-história, a descoberta do fogo, e tudo aquilo que o homem conseguiu realizar de uma maneira ou outra foi através da química. Foi somente já no milênio passado, um pouquinho depois da Idade Média, a química se estruturou na forma de alquimia e ela ganhou um charme muito especial, ela se transformou em ciência, magia e muita arte. Ainda não era bem uma ciência, era muita magia, mas era algo que atraía atenção. As pessoas queriam realmente ter o domínio, o controle sobre a matéria, poder transformar as nossas coisas em valores, em ouro, e chegar, através da pedra filosofal, e chegar até o elixir da longa vida, para ter um pouquinho mais de, enfim, chegar até a vida eterna, quem sabe. Então era o sonho do alquimista, era um sonho importante, surgiram muitas pessoas que realmente transformaram essa alquimia numa magia que nos encanta até hoje, como nós podemos ver, né, no cinema, na televisão e tudo mais. Mas foi somente no final dos anos 1700 que Lavoisier realmente transformou toda essa magia numa ciência, introduzindo as equações, a nomenclatura, o raciocínio, mostrando que a matéria se conserva, a massa se conserva, e que a química era uma ciência reprodutível e sem perder a magia, obviamente. Então, esse foi o início de tudo, que é o tema do nosso módulo. Mas isso não mudou, não. Nós pensamos que a química, enfim, acabou com a alquimia. Não. Se vocês perguntarem para um químico por que ele gosta de química, ele vai dizer: eu estou procurando novos produtos, novos compostos, que têm um grande valor, que têm um grande potencial, que gerem riquezas. É a velha pedra filosofal, de uma outra maneira. Ou então o químico vai dizer: eu estou procurando um medicamento, um fármaco, alguma coisa que vá melhorar a qualidade de vida do homem e que vai curar as doenças. Enfim, o elixir da longa vida. Nós estamos ainda nesse mesmo caminho. Só que temos ao nosso lado agora toda a ciência bem consolidada, as ferramentas, os equipamentos, os reagentes e um conhecimento que não havia na época. Então, vamos descobrir esse mundo. Vamos lá, esse kit vale a pena. Bom, o kit da química que vocês vão receber, ele tem esse formato aqui. Foi um kit concebido, parece simples, parece ter um brinquedo, mas ele é um laboratório experimental. Ele foi feito para você abrindo a tampa. Você pode colocar aqui um papel absorvente, pode pôr um pratinho descartável e fazer as experiências aqui. Depois você simplesmente joga isso fora e você guarda o seu kit. Então, esse vai ser o seu ambiente de trabalho. Esse kit, na realidade, não foi uma invenção minha ou algo que, enfim, algo novo. Não. Em absoluto. Nós podemos ver aqui nesse slide, nessa apresentação, que está na tela, a ideia dos kits, que já existia antes, feito pela Fundação Brasileira de Ensino
de Ciências, e essa fundação já lançou essa ideia de fazer experiências de química, que vocês podiam encontrar esses kits em bancas de revistas, comprá-las a um preço muito baratinho, levar para casa e fazer ensaios belíssimos. Mas vejam bem esse kit novamente. Nós usamos quantidades realmente grandes de material. Trabalhamos com 5, 10 gramas de reagentes. Esses kits eram populares. Isso na década de 70. Não havia uma preocupação sobre segurança, perigo, e alguns problemas aconteceram. Mas, muito poucos, mas aconteceram. E com o tempo, isso se tornou um pouquinho complicado. Nos anos 70, 80, 90, a química ela cresceu muito em termos da indústria, e os problemas apareceram também, problemas de poluição, acidentes, e muitas coisas vieram ao público, e a química passou por uma fase negativa, em parte por causa da veiculação das coisas inadequadamente, do uso também indevido dos compostos e dos procedimentos, e principalmente a falta do conhecimento químico, que poderia ter ajudado muito. Certamente reproduzir esse kit que já existia, hoje não seria mais viável. Então, nesse projeto que nossa equipe se envolveu para tentar resgatar toda essa cultura, a química se viu diante de um grande problema. O que eu posso fazer a respeito? Gerar experiências de química de uma maneira segura, de uma maneira interessante, de uma maneira de baixo custo, barato, e algo que possa ser sustentável. Um belo desafio. E foi pensando nisso que nós chegamos a esse kit que está aqui. Os reagentes estão sendo colocados em pequenos recipientes, pequenininhos mesmo, como vocês estão vendo aqui, e são todos recipientes de plástico, com tampa, vedado, hermeticamente vedado, com identificação. Esses são os nossos depósitos de reagentes, e os tubos de ensaio, que eram de vidro, usavam quantidades grandes, agora estão sendo substituídos por esses microtubos, que têm tampa, são transparentes, e você pode fazer experimentos, depois vedar, fazer agitação e pronto, está ótimo para o uso. Muitos pensarão, mas nossa, parece um brinquedinho, uma quantidade pequena, que graça tem? Na realidade, hoje, se vocês forem visitar os laboratórios de química, vocês vão ver que é isto que se usa no laboratório de química hoje. Os químicos reduziram a quantidade das substâncias a uma gota, uma quantidade ínfima. Por que razão? Porque você chega ao mesmo resultado, você melhora a qualidade do teste, você tem segurança, você não precisa pôr o dedo aqui para fechar o tubo, você pode guardar etiquetando esse material, fica uma memória. E é muito prático de trabalhar. E o mais importante, isso é baratérrimo, isso é descartável. Você compra 1.000.000 desses tubinhos por R$30 ou menos. É algo barato. Então não faz sentido mais usar grandes quantidades para fazer experiências de química. Aqui nós temos redução de custo, redução de volume e, logicamente, redução de risco. Nós vamos usar pouco material em condições de segurança e tudo mais. E que mais? Nós estamos utilizando os equipamentos de medida que são de baixíssimo custo. Isso aqui, a venda custa menos de R$8, vocês compram por frações disso em atacado e vocês conseguem medir voltagem, medir corrente, e pode usar em casa também, é muito útil para saber se realmente uma fiação está ligada, se está saindo 220 volts, assim por diante, é muito útil. Mas nós vamos usar aqui justamente para ajudar a entender a natureza da matéria. O nosso depósito de água é meramente uma bisnaguinha, onde você põe um pouquinho de água, nós vamos usar uma gota por experiência. Então isso aqui é uma quantidade imensa de material. A nossa espátula vai ser um agitadorzinho de café, isto. Nós vamos colocar
pegar uma quantidade ínfima do material e fazer a misturinha aqui nesses tubos. Esses tubos vocês podem segurar de várias maneiras. Vocês podem segurar pela tampinha, né? Ou pode segurar pela base, como vocês acharem mais confortável. Feita a reação e fechar. Alguns ensaios vão ser feitos em papel. Vocês vão pingar uma gota do reagente e ver a reação química na mancha do papel. Isso economiza bastante, uma simples gota. E quando necessário, então, trabalhar com gotas, esse canudinho de refrigerante fará todo o trabalho. Para isso, vocês dobrem o canudinho assim, essa dobra. Dobrando o canudinho, vocês mergulham na solução e aspiram uma gota e pinga. Então, é um conta-gota, sai uma gotinha por vez. Perfeito. E depois, se vocês não quiserem mais, joga fora, um tubinho de refrigerante, barato. Vejam, esse é o nosso kit. Além disso, o kit fornece a vocês uma base para apoio dos tubos, dos microtubos de ensaio, que são esses daqui. Vocês podem fazer experiências e usar essa base. Ajuda muito colocar um tape, uma fita que eu pus a cores para poder ser visível, porque ela impede o movimento, né? Vocês podem usar um durex comum, uma fita isolante, uma fita adesiva qualquer, para fazer esse papel, né? Então, aqui nós temos o laboratório completo. E, terminadas as experiências, vocês podem guardar, podem pegar uma caixinha qualquer e colocá-las, armazená-las, mas é muito importante identificar. Coloque um rótulo, um selinho, e coloque a marca aqui. Reação tal, experiência tal, de maneira que você reconheça o que é este material. Então, veja que tem um selinho, né? Aí vocês coloquem e guardem. Isso aqui você pode guardar para a vida inteira. Um dia que vocês quiserem saber como é aquela reação, ela está aqui. É fácil de enxergar, não? É o seu... Você não precisa descartar nada. Se quiser, pode jogar fora também. Mas é uma memória importante. Então, esse é o kit de trabalho, né? Ela tem a parte vazia embaixo, onde vocês podem guardar uma série de utensílios, papel e tudo mais. Enfim, tem toda a comodidade. Esse é o seu kit. Terminado, vocês descartam, fecham e guardem direitinho, né, sem problema. O medidor de pH é simplesmente uma fita com 4 indicadores, vocês estão vendo aqui, esta fita. E vocês devem comparar, então, as cores com esse padrão. Infelizmente, o padrão azul saiu meio esverdeado, mas isso não dificulta o trabalho, não, tá? Nós temos que fazer as devidas adaptações. Tudo bem? A nossa celinha de medir condutividade, a celinha eletroquímica, é uma coisa interessante, mas tome cuidado, né? Aqui nós colocamos 2 alfinetes, esses alfinetes espetam o dedo. Então tem que ser colocado com muito cuidado. Se você não tiver muita segurança, peça para alguém com a mão mais firme, espetar essas 2 agulhinhas, que vocês estão vendo aqui. Esses vão ser os nossos contatos de eletrodos. Vocês vão colocar aqui, colocar a solução. Veja que para abrir a tampa você tem que puxar um pouquinho para fora. Coloca os reagentes e depois faz os ensaios. Tem uma invençãozinha interessante, isso é muito interessante, é uma coisa nova. Essa invenção são 2 tubinhos conectados por um capilar vazio, vazado. Eu pus esse tape, esse adesivo, para dar a dobra, para não ficar retona, né? Fica mais dobrada, sendo que um dos recipientes, você tem que ajustar direitinho para vedar bem, você faz a reação que libera o gás. O gás é transportado até o outro tubo, onde vem o coletor que vai reagir com o gás. Então, é um frasco de reação para gases. Você pode detectar gás carbônico, amônia, hidrogênio, cloro. É muito útil, é muito simples. Então, com esse kit, você vai dizer, nossa, eu faço tudo que eu consigo fazer tudo que é possível na química. Pode. Você pode fazer um curso inteirinho de química com esse kit. Isso que é interessante. E tudo isso por um custo mínimo muito pequeno. Logicamente, com o tempo, isso vai ser aperfeiçoado, haverá estoques, reposição e tudo mais, mas nós estamos ainda no momento de teste para ver, né, para ver realmente os problemas e a eficiência do processo. Bom,
Esse é o nosso kit de química. Mas é só isso? Não. O ponto principal desse kit, realmente o ponto mais importante, foi a escolha desse material, desses reagentes. Então, todos eles, em todos os kits que virão no futuro, foram minuciosamente, detalhadamente estudados em termos de estabilidade, solubilidade, caráter higroscópico ou não, toxicidade, eficiência e durabilidade. Todos os requisitos necessários para que o kit funcione e você possa guardá-los, utilizá-los sem risco nenhum. Alguém vai dizer, mas por que você não encheu isso aqui com um monte de coisas? Poderia, mas nós vamos usar tão pouco material, com uma quantidade tão pequena, que isso aqui daria, no mínimo, para 20 testes. Mas não é esse o nosso objetivo, né? Nós vamos, se você conseguir fazer uma batelada de testes, uma só de cada uma, está ótimo, o kit já cumpriu a sua função. Mas a escolha desses reagentes foi muito criteriosa. Muitos professores vão estranhar um pouquinho, às vezes, a natureza deles. Vejam que esses kits, quando vocês manipulam, vocês têm que fazer assim um pouquinho, porque é sólido, ele fica grudadinho na tampa, e você não quer ter a surpresa de abrir e ver essas coisas caírem. Então, façam assim um pouquinho, para o pozinho descer, aí vocês abram, né? Isso é importante. A segunda coisa, por exemplo, isso aqui é ácido sulfâmico, é o nosso ácido. E alguém vai dizer, mas ácido sulfâmico? Isso não é ensinado no curso de Química. Como é que eu vou usar ácido sulfâmico? Porque você não usou ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido nítrico. A razão é, são muito mais baratos, sim. A razão é que são perigosos, são líquidos. São líquidos corrosivos, tóxicos, e que se vazar e quebrar dentro de um kit, ele compromete o kit, né, todo o conjunto de experimento. Ácido sulfâmico é um ácido não muito forte, ele é moderado, ele é forte. Ele é sólido, você pode guardar eternamente, não é tóxico nessa quantidade fornecida. Se cair na mão, não vai causar estrago nenhum, você simplesmente lava as mãos. É um ácido simples, porque é amônia, NH3, e SO3. Isso é ácido sulfâmico. SO3 mais NH3 se juntam, formando esse sólido. Não é usado, por quê? Por que não é conhecido? Porque se tem ácido sulfúrico, clorídrico, nítrico, tão barato, por que eu vou usar esse daqui? No laboratório, realmente nós não usamos o ácido sulfâmico. Mas nesse kit é importante, porque eu não quero expô-los ao uso de ácido sulfúrico concentrado, ácido nítrico e coisas do tipo, porque eu não quero ver acidentes. Tá? Então, cada um desses reagentes tem uma história por trás, que eu não vou me alongar, mas foi cuidadosamente estudado, meticulosamente estudado, visando a questão de redução de risco. O hidróxido, por exemplo, nós vamos utilizando hidróxido de lítio. Alguém vai dizer, mas hidróxido de lítio? Que coisa estranha, hidróxido de lítio, né? E alguém vai dizer, mas por que você não usou hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, qualquer outra coisa que tem por aí, que é barato? Por que usar hidróxido de lítio? Porque o hidroxódio é uma pastilha que em alguns minutos vira um líquido. Hidróxido de potássio é pior ainda. Ela fica toda grudenta, depois vira um líquido. Hidróxido de amônia é um gás e não é uma base forte. Então, que opção que nós temos? O hidróxido de lítio é o único hidróxido barato, não relativamente barato, estável, sólido, fácil de manipulação e não é tóxico. Então, cada reagente aqui apresentado tem a sua história, tem a sua motivação, não foi colocado ao acaso. Está sendo feito muito bem estudado, respeitando até o que nós chamamos LD50, a dosagem limite, que no caso fatal você pode ingerir. Lógico, está muito abaixo do LD50. Então, o risco, do ponto de vista toxicológico, de manipulação, é mínimo, é zero. E esse é um ponto importante. Se vocês observarem o que acontece hoje com o ensino de química nas escolas, justamente por causa dos acidentes, da dificuldade de manipular com ácidos corrosivos, substâncias tóxicas,
os professores preferem ou fazer demonstrativo ou não fazer. Os laboratórios ficam inúteis, as pessoas aprendem química apenas no quadro negro e nas palavras, nas exposições, e se esquece de uma coisa muito importante, que a química é sensorial. A química é essencialmente sensorial. Fazer a química sem perceber o que está acontecendo, o cheiro, a cor, o som, tudo aquilo é parte da química. A química é absolutamente sensorial. Então, nós temos que recorrer à experimentação para consolidar os conceitos que a gente aprende na aula e ver o que é uma reação, uma dissolução, uma precipitação, uma liberação de gases, uma mudança de cor de indicador, uma complexação, uma óxido-redução. Nós temos que ver isso, e esse kit proporciona essa oportunidade de sentir a química. Então, isso que se chama descobrindo o mundo da química. Nós temos que vivenciar a química. Esse é o objetivo deste kit. Neste primeiro módulo, nós vamos falar sobre a natureza da matéria. Então, olhando para a natureza da matéria, nós vamos abordar 5 pontos importantes que estão mostrados aqui. Vamos falar sobre a natureza elétrica, sobre solubilidade, precipitação, liberação de gases, transferência de elétrons e complexação, formação de complexos. Qual a finalidade disso? É que a química se expressa através de reações. Então, eu selecionei um conjunto de reações importantes, representativas da química, para que vocês aprendam e saibam trabalhar com a química. Esse é o objetivo do kit, fazer reações. Executar é muito simples, mas o problema é ligar a observação ao texto e interpretar aquilo que você, de fato, viu. Esse é o objetivo deste kit. Então, o uso do multímetro é muito simples. Não acho que isso não oferece qualquer dificuldade. Todo mundo sabe fazer, né? Colocar os 2 fiozinhos. Usa esse compartimento da nossa celinha eletroquímica, que está mostrado aqui. Que está aqui, né? Tem um detalhe importante, que como nós estamos usando essas agulhas decorativas, é muito comum, dependendo da procedência, ter um pouquinho de resina que vem dos cabeçotes, que estão aqui justamente para proteger as mãos. Então, se você faz o contato elétrico no próximo do cabeçote, vocês vão perceber que não funciona, porque ele tem um isolante. Tem 2 opções. Ou não fazer o contato elétrico no cabeçote, fazer mais na base, mais no meio, aqui, como estou mostrando. Ou então, pega uma lixa de unha e faz simplesmente assim, olha. Limpe um pouquinho o cabeçote, tá? É simples. Aí vocês podem medir aqui na pontinha. É coisa simples, né? Não haverá problema nenhum. Mas feito isso, esse sisteminha aqui vai ser o nosso sistema de medida eletroquímica. Nós vamos depois colocar o material aqui dentro, a solução, e com o contato do multímetro, como está mostrada na figura, então é feito o contato, veja aqui na parte superior, o contato elétrico, e você vê a medida no multímetro. Não precisa ter um valor numérico, não. É só perceber que conduz ou não conduz. Se vocês quiserem medir, tudo bem, ótimo, não há problema nenhum. Vocês vão ver que às vezes conduz mais, às vezes conduz menos, né? Nós vamos medir resistência, não condutividade, porque um é inverso do outro. Então, quando a resistência é baixa, significa conduz bastante. Quando a resistência é alta, conduz pouco, né? Porque o multímetro mede resistência. Nós não temos uma corrente tão grande para medir corrente nesse caso. Por isso que a resistência é mais recomendável para monitorar isso. E vocês devem estar curiosos, mas para que eu vou medir isso? Qual a finalidade de fazer este ensaio? É que a primeira pergunta que nós fazemos é a natureza da matéria. Do que é composto a matéria? Vocês já aprenderam com o professor de química ou de ciências que a matéria é formada de substâncias, de moléculas e também de íons.
cátions, ânions. Cátions, íons positivamente carregados, e ânions, íons negativamente carregados. E é importante diferenciar quando uma substância é molecular ou quando ela é iônica. E uma forma interessante é isso. Faz uma solução, dissolve em água, use um multímetro, mediu corrente, é iônica. Não dá corrente, é corrente muito baixa, não forma íons, então é molecular. Então vocês vão fazer ensaios com açúcar, com ácido sulfâmico, que vocês podem olhar, parece uma molécula, mas não, é um ácido. E o ácido libera íons, é muito interessante. E cloreto de sódio, sal de cozinha. Então, vocês vão aprender a diferenciar quando uma substância tem íons ou forma íons e quando ela não gera íons. É o primeiro passo que o químico deve seguir para responder uma pergunta. O que é isso, né? Depois, vamos fazer reações. Para fazer as reações, a transferência com conta-gotas está sendo mostrada aqui. Nós pegamos uma gotinha, pingamos uma gotinha. É muito fácil, né? E vamos usar esse arranjo. Abrimos o tubo, a solução, e colocamos uma quantidade mínima de material. Juntamos os dois reagentes, misturamos, está aqui. Nessa ilustração em especial que vocês viram, é a formação do azul da Prússia. A tinta azul da caneta que vocês usam, a tinta de impressão dos jornais, vocês fizeram tinta. Como? Misturando sal de ferro 3 com sal de ferrocianeto. A mistura dos dois gera um composto azul muito bonito, que é um precipitado, e é a tinta que vocês usam, é o pigmento colorido mais usado no comércio até hoje. Foi descoberto em 1704, muito tempo atrás, e hoje ainda é o campeão, é o recordista de venda com pigmentos. E vocês vão fazer nesse kit. Terminada a reação, feche e guarda o tubo. Vocês têm uma memória de como se forma o azul da Prússia. Então, este exemplo ilustra todos os outros testes, com cloreto de prata, com carbonato de bário e tudo mais. É tudo parecido. Formam precipitados, compostos. E o termo precipitado, vocês podem estranhar. Precipitado? Está chovendo? Vai cair o céu em cima? Não. Na química, precipitado é aquilo que vai para o fundo. Aquilo que é sólido. Mas vocês vão olhar, mas aqui não tem precipitado, eu estou vendo uma coisa turva, azulada. Não vai para o fundo. Se vocês esperarem alguns dias, ele vai para o fundo. Mas a turvação é precipitado. É tão fininha, é coloidal, é muito fininho. Então demora muito tempo para ela assentar. Mas é um precipitado, tá bom? Ela não é transparente, a luz não passa através dela. Então, é um precipitado. Essas são as reações de precipitação. Então, nós vamos fazer ensaios de reações desse tipo. Um dos ensaios muito bonitos que eu chamo a atenção de vocês é este daqui. Vocês vão pegar um fiozinho de cobre, de fio elétrico, uma gotinha, um cristalzinho mínimo de nitrato de prata, coloca num tubinho e coloca o fiozinho e água, né? E fecha. Aí vocês vão dizer, mas não aconteceu nada? Que coisa estranha. Eu pus um cristalzinho de nitrato de prata, água e o fio de cobre, não aconteceu nada. Aí vocês deixam lá, vão tomar um cafezinho. Quando vocês voltarem, o fio de cobre está repleto de sementinhas de prata, pontinhos. Ele já começou a reagir. 10 minutos depois vão sair umas orelhinhas de prata. E meia hora depois, todo esse arranjo que vocês estão vendo aqui, esse monte de prata. Vocês vão dizer, mas nossa, de onde surgiu tanta prata se eu pus tão pouquinho? Esse é o ponto bonito. Essa é uma reação de óxido-redução, em que a prata, ela te retirou um elétron do cobre, transformou em cobre íon, cobre 2+, e a prata se transformou em prata metálica. Só que como ele reage formando grânulos muito pequenos de prata, esses grânulos formam uma esponja de prata. É isso que vocês viram, uma esponja de prata. E ocupa um volume imenso, uma quantidade imensa. É prata metálica purinha. Parece que surgiu do nada, parece alquimia. Mas não é. É uma experiência muito bonita. Mas observe novamente essa transparência. A solução está azul. Esse azul é extrato de cobre. É a cor típica de íons de cobre. Então vocês observam a formação da prata e a formação de cobre. É uma experiência simplérrima de fazer. Mas por que isso é interessante?
Isso vai explicar para vocês um monte de coisas. De por que os dentes estragam quando vocês têm reparos de prata, por que certos objetos de cobre são corroídos, e uma série de coisas. São essas reações que estão acontecendo. Então, esse é um ensaio muito simples e muito interessante. Vocês também vão aprender a medir pH. pH é uma coisa fundamental na química, porque ela mede o teor, a acidez de um meio. O ensaio é muito simples. Pega a solução, mergulhe a fitinha e compare as cores, como vocês estão vendo aqui. Não tem segredo nenhum. O padrão de 4 cores é absolutamente exclusivo, não tem chance de erro. As 4 cores devem bater. Então, você olha aqui nessa tabelinha e vocês vão ter, então, o pH de cada solução. Vocês podem fazer isso para alimentos, para bebidas. Isso é muito interessante, porque vocês podem saber se uma bebida está estragada, se um alimento não está bem conservado, coisas do tipo. Uma simples fitinha. Outra experiência interessante é essa de toque. Nós vamos pegar uma folhinha de papel, pôr uma gota de fenolftaleína, que é um corante, e fazer uma mancha. Na presença de vapores de amônia, ela fica vermelha, porque a amônia é uma base. Então, vocês vão ver a mudança de cor da folhinha, e através disso vocês vão detectar vapores de amônia. Isso é muito interessante, porque é um ensaio muito usado em criminalística, em química ambiental, na química doméstica, para detectar amônia. Porque a amônia é um produto que vem, às vezes, com putrefação, decomposição, contaminação, explosivos, né? Então, é importante saber detectar amônia. Outro ensaio interessante é esse daqui. Esse ensaio não é fácil. Esse ensaio eu recomendo que vocês deixem para o final. O ideal, realmente, é usar esse arranjo que vocês estão vendo aqui, né? Se vocês quiserem fazer isso, vejam, olhem para mim. O que eu fiz nesse experimento foi pegar um tubinho e cortei. Eu peguei Aí tem que tomar muito cuidado com esse estilete, que é perigoso, né? Faz um cortezinho e peça para o adulto, para alguém que tenha mais segurança, que faça um corte e obtenha essa pontinha. Vocês podem colocar o carbonato de sódio aqui dentro, né? E então, olhando para o esquema, vocês podem mergulhar essa pontinha aqui dentro, ela não se mistura com o ácido que já está aqui. Aí você faz a montagem e do outro lado tem hidróxido de bário. Assim que vocês agitarem esse tubinho que tem o carbonato de sódio, ocorrerá a reação, sairá o gás carbônico que vocês vão coletar do outro lado, fazendo uma turvação. Esse teste não falha. Muitas pessoas, eu mesmo, às vezes por preguiça, prefiro colocar direto. Mas aí precisa de prática. Vocês têm que deixar todo o arranjo pronto, ver se está bem vedadinho, para que não haja escape de gases. Abre rapidamente, joga a espátula e fecha. E aí a velocidade é importante. Se vocês conseguirem fazer isso, o gás vai percorrer outro extremo e vocês vão ver a turvação. Só curiosidade, essa experiência ela marcou épocas, é incrível. Foi assim que o Lavoisier provou que a respiração é um processo de oxidação. Ele acabou com a teoria do flogisto com uma coisa simplérrima, mostrando que forma gás carbônico. E é uma reação, né, coletando gás carbônico dessa maneira aqui, tá bom? Então, se um dia vocês quiserem detectar gás carbônico, é assim que se faz, é muito simples, tá? Então, é uma experiência muito interessante. Mas, não estranhe, a primeira vez a agilidade não é boa, não dá certo. Aí vocês têm que fazer de novo, mas tem uma observação muito importante. Esse capilarzinho que vocês estão vendo, que transfere o gás, ele tem que estar seco. Porque se tiver líquido nesse capilar, o gás não vai passar, não vai dar certo. Então, tem que ter esse cuidado, tem que estar bem sequinho, né, para funcionar bem esse experimento. Então, esse é um teste que é interessante. Bom, eu falei para vocês sobre os experimentos, vocês têm que se familiarizar, brincar com esse kit, tudo isso está encadeado, todas as informações das reações estão no texto de teoria que vocês devem ler. Então, a primeira recomendação é essa: leia com atenção todas as instruções e observe os requisitos de segurança. Hoje, você avalia se o químico tem gabarito, tem qualidade,
por esse item, requisitos de segurança. Limpeza e organização. Vocês têm que deixar materiais organizados e limpos. Olha, é muito importante esse ponto. E o caderno de observações. A própria caixa do kit serve como mesa de trabalho e coisas que não estão no kit. Uma forração, um papelzinho, um copinho descartável, um guardanapinho, uma pinça. Isso ajuda muito, tá? E dicas importantes. É muito importante, quando vocês acabam uma experiência, fechem os frascos de reagentes, tá? Não troque as tampas, porque se vocês não souberem qual a tampa é de cada frasco, vocês vão contaminar. Então, não troque as tampas, coloque com bastante cuidado as tampas nos devidos lugares. Antes de colher amostras sólidas, como eu já mencionei, dá uma batidinha, procedimentos irem profundo. Os alfinetes têm que estar em contato elétrico, já expliquei para vocês, né? E a questão da manipulação química é sensorial, ela exige um pouco de habilidade, de facilidade de condução. A gente chama muito parecido com cozinha, né? Você tem uma receita e alguém executa, não sai aquele prato gostoso. E a mesma pessoa, outra pessoa que cozinha bem, faz e dá algo saboroso. E é tudo igualzinho. A maneira de executar faz diferença, né? É isso que envolve o lado arte, o lado manipulação, habilidade. Isso também faz parte da química. E outra coisa importante, não fique chateado se não deu na primeira vez. É como quando você tenta fazer um prato na sua casa e não sai aquele prato. As pessoas olham, nossa, não era gostoso. A química tem disso também. Às vezes não sai, não deu certo, vazou o gás, não estava bem apertado o compartimento, vocês não misturaram na ordem certa e não fizeram a coisa direitinho. Então, seja persistente. A química é uma ciência que exige muito desse envolvimento, tá? Então, eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito com este kit e todo este material que vocês estão vendo aqui vai ter prosseguimento. No próximo kit, vocês vão transformar experimentos em experimentos quantitativos, vão fazer análises, depois vocês vão identificar os reagentes no meio ambiente, vão fazer uma química ambiental, vão fazer uma química forênsica, vão deduzir se tem ferro, se tem sangue, se tem amônia, se tem coisas desse tipo, muito interessante. E vocês vão fazer eletroquímica, vão trabalhar com energia, com baterias, com pilhas. Tudo isso usando algo nesse nível aqui, simples, simples, simples. Certamente nós não queremos transformar isso numa aula de química, né? Se vocês forem tentar fazer isso em sala de aula, simplesmente vocês vão descobrir que não vai dar tempo, é muita coisa. Isso aqui leva no mínimo 5 horas de ensaio. Impossível de ser feito numa aula. Então, o professor, ou se vocês quiserem executar, vocês têm que selecionar o tópico. Precipitação, ácido base, liberação de gás, oxirredução. Então, vocês têm que escolher o tópico, executar só aquilo, não mais que aquilo. Agora, em casa, vocês podem fazer isso como hobby, devagarinho, testando. Observe, converse com o professor. Puxa, o que deu? O que eu aprendo com isso? O que significa? O objetivo desse kit é criar um diálogo seu com o professor, de você com o seu colega. Faça um grupinho, um clubinho de ciências. Isso era muito emocionante nos meus tempos. A gente reunia grupos de pessoas com esse kit, trocava ideias, e a gente perguntava por que eu não consegui, você conseguiu, como é que deu? Isso é ciência. Então é isso que a gente quer, que vocês se divirtam, né? E fazendo da ciência, não só química, realmente uma diversão que é realmente digno e merece ser feito. Mas, além disso, vocês vão aprender muita química, mas muita química mesmo. Tá bom? Eu desejo a vocês boa sorte.